Diz assim, a unidade dos membros do corpo. Livro de 1 Coríntios 12. Eu queria falar algo aqui, que eu não estava pregando e o Espírito Deus falou algo ali no meu coração, você vai entender. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Está falando da Santa Ceia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honraremos muito mais. E ao em que nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são muito honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo. Diga, divisão. Aqui Deus está falando da igreja, viu? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros de igual cuidado uns dos outros. Eu queria parar aqui só fazer rapidinho algo. Quando tempo que eu tenho no Evangelho, quando eu falo aqui que tem pessoas que são muito religiosas e espiritualistas, quando uma pessoa chega com um pastor de uma igreja e fala assim, olha, Deus falou para mim ir embora da igreja, e não falou com o pastor ou com o anjo da igreja, não foi Deus que falou com essa pessoa. Você sabia disso? Quando uma pessoa congrega num lugar, não é que ela assinou um contrato. Ninguém assinou um contrato com a igreja. Deus tem seus meios de transportar as suas ovelhas para onde há mais necessidade, eu até creio. Só que aqui Deus está falando sobre a mão do corpo. Né? Deus, Jesus, pastor, obreiros e igreja. Há uma ordem eclesiástica dentro da Bíblia. E quando uma pessoa chega para outra e diz assim, eu não vou ouvir o pastor porque Deus fala comigo, a Bíblia diz que essa pessoa é endemoniada. É o demônio que está falando com ela. Diga, por que, pastor? Por quê? Porque a Bíblia, eu vi o Alan pregando aqui, você não me falou nada, né? A Bíblia diz que não justifica Deus, nós não precisamos da justificação, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Mas uma pessoa, quando ela chega a uma posição dessa, ela é uma ovelha rebelde. Que jamais Deus vai falar com a ovelha se ele falar com o pastor. Segue uma ordem cronológica dentro da Bíblia. E aqui, quando alguém fala assim para você, mas você não tem que ouvir o pastor, você tem que ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz, como você vai obedecer a Deus que você não vê, se você não obedece a quem você ouve? Não tem como. Não tem uma pessoa se uma pessoa, já muitos vieram falar isso para mim, eu repreendi dentro da palavra. Não, mas eu não tenho que ouvir a voz do pastor, você vai ouvir a voz do capeta, então. Porque a Bíblia diz que é o pastor que dará conta das tuas almas perante o Senhor. Tem pessoas que não lêem a Bíblia e se tornam muito espiritualistas. Pastor, então tem que nascer numa igreja e morrer numa igreja? Se possível for sim. Mas antes Deus tem que falar com o pastor. 70% ou mais de pessoas que saem da igreja, elas saem por revolta. Pelo líder da igreja não ter aceitado o ego dela. Por aquela personalidade que ainda está em Naamã. E vou te falar para
você que você nem se lembra. A primeira vez que você veio aqui nesse ministério, você estava sentado lá, eu provei você que nem nesse altar. E eu te chamei a atenção aqui, ó, através de uma palavra. Mas você nem se lembra. E você foi embora. E hoje você está voltando. Porque você é a humildade. E nunca se esqueça disso. E hoje você voltou, o que Deus fez com você? Colocou você atrás do altar. Você entende? Ainda que quando você esteja explicando, você veja que algumas pessoas não estão nem aí, é Deus te provando. Entendeu? No começo do Evangelho, você estava orando aqui, no começo do Evangelho eu pregava os olhos fechados. Primeiro pelo nervoso, pela responsabilidade, e segundo pelo mexer com as caras. Como Deus vai lapidando, aí a gente acostuma com as caras de maracujá. Não estou falando que aqui tem, viu? Amém? Eu sei que eu tenho um convidado aqui hoje, um ilustre irmão, mas você que mora aqui nas imediações, o Alex, a irmã Maria, a pastora Maria, se as pessoas que saem daqui estiverem melhor do que elas estiveram aqui, a gente fecha o ministério. Porque Deus, estou falando sobre o corpo, a unidade. Não pode andar dois juntos se não tiver como um acordo. Não pode. O que destrói uma igreja está dentro da Bíblia, é facção. Sabe o que é facção? Grupo de pessoas que se unem para a destruição do projeto. Você não vê na televisão que tem a facção do PCC? É um grupo de pessoas que unidas, o PCC tenta para o mal. E tem crentes dentro da igreja que tenta para o mal. Eu estive conversando com uma irmã ontem, eu não vou citar o nome aqui, ela nem sabe o que eu ia falar dela, dessa situação. As pessoas saíram daqui e por um ato de brincadeira que eu fiz, eu era muito brincadeira, agora não sou tanto, eu também tenho tanta gente para brincar mais, né? É verdade? Vamos combinar. A pessoa saiu e falou para a irmã que eu falei algo que eu não falei na parte teórica da seriedade. E ela falou. Essa pessoa. E eu falei para a irmã, graças a Deus que você ainda vai conversar, porque tem uns que saem falando mal. E a irmã já estava quase saindo da igreja, porque a pessoa que saiu numa brincadeira que nós fizemos, eu quero dizer para a irmã que quando a irmã foi lá fazer algo que eu pedi, eu falei para o Alex, vocês estão quase parelados um no outro. Depois eu falo para a irmã o que eu falei com o Alex, para não, se o Alex sair amanhã não falar que eu falei mal dela, né? Não que o Alex vai falar. Mas a unidade do corpo é essa. Diga, cada um tem um chamado. Segura na cadeira. Vou perguntar para as irmãs, como é que vai ficar as trufas? Porque quando você estava pregando, o Espírito Santo estava me lembrando das trufas. Não sei porquê. Né? Eu espero que as poucas pessoas que estão nos ajudando, elas realmente se comovam e continuem o projeto. Os R$900 que vocês arrecadaram, pode estar certo que os R$500 eu vou ajudar a pagar o pedreiro, viu? E os outros R$400 eu estou gastando em material. Nós temos R$100 ainda, se eu não me engano, eu acho que eu peguei os R$200 hoje, deve estar sobrando uns R$40. Eu fui lá comprar mais material. Amém? E que Deus seja louvado sobre essa situação. E nós não podemos perder essa união. Você sabe por quê? Porque a intenção do diabo, escuta o que eu estou dizendo aqui, vocês me cobrem. É claro que não vai acontecer, porque Deus não vai deixar. Senão Deus não estaria dando a sede e nós não teríamos fechado o contrato aqui para 3 anos. Eu não acredito em Deus eloquente. Deus conhece o altar dele. Mas as pessoas que saem daqui, se fechar, vão estar por essa altura. Sabe por quê? Porque se ele fechar, pessoas procuram pessoas e você está lá ainda. Você está naquele lugar ainda. A igreja está morta, você está lá ainda morto com o capeta nesse lugar. O diabo é morto. Porque nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar pregando. E uma coisa que o diabo tem que entender é que Deus não me chamou para pregar só para a multidão. Deus só me chamou para pregar para uma pessoa, 2 pessoas, aquele que tem preparado. Você vê a igreja que está aqui, né? Olha onde que Deus preparou. Deus preparou aquele senhor para estar aqui hoje. Primeira vez que ele veio. E eu tenho certeza que se Deus não falou com ele, mas Deus vai dar a resposta. Eu falei para ele. Não tem uma pessoa que não entra aqui que se
como nós hoje. Deus falou sobre o pastor, né? E hoje o pastor se tornou peça teatral em cima do altar, que ninguém respeita mais. Né? Logo já vai ver pessoas batendo pastor da igreja. Já estão matando, né? Já estão matando pastorzinho da igreja. Só que se nós não se unirmos, o diabo vai falar lá. Deus não olha com eles. Amém? Você sabe o que eu creio? Vocês podem me chamar até de meio maluco, mas eu creio que Deus está provando a minha fé. Deus está fazendo isso, permitindo que aconteça essas situações, primeiro para mostrar os corações. Porque Gideão, Deus disse para Gideão, covarde e medroso, volta para trás. Você está aqui, irmãs? Fala a verdade, vocês não se assustaram com as pessoas que saíram daqui? Falava língua estranha, entregava recado, chorava. Aí Deus resolveu provar a ovelha. A minha esposa foi colocada para fora de uma igreja com meus 3 filhos, numa reunião. Meus 3 filhos. Nessa reunião tinha mais de 15 obreiros e obreiras. Por algo que Deus mandou eu falar no altar, mas com muita sabedoria. O dirigente da igreja, o presbítero na época, os que eu falo que tem muitos que tinha, acho que agora não tem mais, acho que os cristais quebrou tudo. O cristal quebrou tudo, né? Aí ele me reuniu, o Patrícia, daquela igreja, né? E ele falou assim, foi Deus que falou com você ou você falou que você estava sabendo? Eu disse, ô irmão, você tem o Espírito Santo? Pergunta para ele, não, estou perguntando para você, não estou perguntando para o Espírito Santo. Aí, resumindo, Deus me ordenou que eu falasse. Aí começaram a me perseguir porque eu não ia de terno e gravata por ser da escola e ia direto para a igreja. Eu era fanático, igual eu sou hoje. E Deus está me chamando para uma nova aventura aqui dentro. Vou orar, eu estou feliz. Deus está me incomodando para me orar. Vai orar, você está na igreja. Vai ser 5 horas, eu estava aqui orando sozinho. 5 horas eu aqui orando. Com as portas fechadas. Eu estou trabalhando essa situação na minha vida. E Deus falou muitas vezes aqui nesse altar. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. É piolho que vai pela cabeça dos outros. E nós somos um corpo. E tem pessoas que elas querem mandar no altar da igreja. Elas querem passar por cima do pastor da ordem eclesiástica. Eu sempre falei, daqui para lá a pessoa faz o que quer, mas se entrar aqui para dentro, o negócio fica estreito. Eu não posso permitir. E nós somos um corpo. Então, irmãs, por esse corpo que Deus me deu, né? Quando que vocês vão se reunir para fazer sábado? Glória a Deus. Então, irmão, é mesmo? Puxa de Deus, você estava vendo a sua. Deixa eu falar uma coisa para as irmãs. Eu sei, irmãs, que tem irmãs aqui que trabalham, né? Tem seus afazeres, até tem 4 filhos, né, dele? Só que tem 3, né? O Davi, o Felipe e o Aras. Você tem 2, né? O Alex e o outro dele? O Gustavo. A Valéria tem quanto? Tem 5, né, Valéria? Muito mais. Só que eu queria te pedir algo para vocês aqui em nome de Jesus. Né? Com toda a confiança que eu tenho. Tem a irmã Maria também, viu? Que está disposta a trabalhar. Mas eu queria pedir algo para vocês em nome de Jesus. A Bíblia diz, que eu já vou falar, já vou terminar. Eu preciso falar na segunda mensagem do ensinamento. Não precisa nem abrir a Bíblia. É uma mensagem que vocês quase não conhecem ela. Você não vai dormir não, hoje é sexta-feira, né? Não, né? Tá aqui mesmo, deixa eu achar, tá aqui, ó. Quer ver? Aí que eu já acho. Eu estou lendo
a mensagem da Santa Ceia, tá bom? Vocês estão curiosos? Fala, Jesus, fala! Fala, Jesus, glória a Deus, aleluia, fala, Jesus! Você está aqui? Amém. Segura aí, tá? Aqui, achei. Esqueci mesmo, deixei enganado. Livro de 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai um pelos outros. Por que eu quero ler esta palavra? Eu tenho que falar porque tem chegado assim situações como pastor na igreja e eu tenho que ensinar. Amém? Você está aqui? Amém. Eu esqueci o que eu ia falar. Jesus, esqueci o que eu ia falar. Você está aqui? Amém. Eu esqueci o que eu ia falar. Amém. E agora, hein? Amém. Puxa, me lembrei. Tem algumas pessoas que falam assim para mim, pastor, por que uma pessoa sai do ministério e você não quer, a pergunta é essa, por que você não quer que a gente tenha amizade, continue tendo amizade? Primeiro, diga primeiro, o pastor não manda em mim. Eu não mando a tua vida. Você quer amizade com quem você quiser. Amém? Porque Deus ele me usa aqui de uma forma, o diabo vai lá e distorce. Quando eu falo assim, irmãos, quando ajuntais para comer, esperai pelos outros, a Bíblia está dizendo, me diga o que tu andas e o que tu és. Se uma pessoa que sai do ministério que está, e está em um outro ministério, olha, eu ponho o meu pastorado aqui na mão de Deus. Se Deus não estiver me usando para me ensinar. Essa pessoa vai querer tirar você daqui. É automático. Pastor, é o diabo? Sim. Pastor, é a pessoa? Sim. João 10, 10. Ele veio para matar, roubar, destruir e, se possível, for enganar os que creem. Quando eu teve essa reunião lá naquela igreja, e eu fui levado para essa reunião, e Deus ali mandou que eu continuasse, claro, com respeito ao líder, né? O que Deus tinha me mostrado, falado comigo. Quando eu saí, a senhora estava na porta da igreja chorando meus 3 filhos, os chefes eram de colo, e ela disse, eu não vou mais para a igreja. A senhora ficou 2 anos sem ir na igreja. 2 anos. Ela cortou o cabelo igual da minha senhora, bem baixinho assim. E os irmãos dela em casa falando que ela estava afastada do evangelho e aquelas coisas tomando isso que eu quero dizer. Diga, pastor, você saiu xingando todo mundo? Fiquei 2 anos no banco da igreja. Sem poder dar glória a Deus. Se eu desse glória a Deus, Valério, o homem falou assim, ó, o líder da igreja falou que você tem que ficar quietinho. Você fica dando glória a Deus para provocar, não. Eu sou sério. Era o diácono Cláudio, o Moreno na época, que era porteiro da igreja já. Se eu ficasse com o pé na porta da igreja, você vai sentar? Não, então vai embora. Se eu for ficar ninguém pé aqui. Tem cadeira para sentar? Não, mas eu quero ficar de pé não. Eu sentava lá do outro lado da rua. Eu até lá do outro lado da rua, na calçada. Nem louco, dando glória a Deus. Fiquei 2 anos. A senhora falou assim, se você não sair de lá, eu vou me afastar do evangelho. E eu disse, eu não vou sair daí quando Deus não der a resposta. 2 anos. Sentado, sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, sem pregar. Você está aqui? Amém. Eu era obrigado a ir de terno e gravata sem ser separado para obreiro. Eu era membro. Pastor, eu vou dizer para você que você tem que ir de terno e gravata, senão você nem vem. Mas por quê?
a condição de sociedade do homem de Deus? Foi isso aqui. 2 anos. Depois de 2 anos, eu não quero falar o nome dele, porque Deus já fez algo muito lindo. Deus já deu uma resposta muito suave, mas vamos lá. Depois de quase 2 anos, eu estava num culto, no domingo ele me chamou. Eu quero falar com o irmão Derval. Ele pode falar aí. Você tem alguma coisa para falar para mim? Eu falei, por quê? Não, porque eu preciso de uma confirmação. Eu falei, olha, irmão, não sei se é Deus que está falando comigo, se é a minha emoção, mas está vindo no meu coração que o meu tempo aqui está acabando. Ele falou, não está acabando, já acabou. Cadê sua carteirinha de membro? Eu dei a carteirinha para ele. No outro culto eu fui me despedir da igreja. Eu falei, irmão, vocês estão me retirando do ministério. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, amém. Tanto que hoje eu tenho a porta aberta para entrar e sair. Eu nunca saí da minha casa para ir atrás de membros daquela igreja. Nunca. Nunca. Encontrava na rua, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Como é que você está? Estou buscando. Porque se Satanás conseguir tirar o resto que tem, Deus não vai fechar a igreja. Só que eu sou homem de Deus para dizer aqui, aguarda o tempo. O tempo de Deus é a resposta. Porque se me julgam que eu estou errado, vamos ver o julgamento de Cristo. O homem fala o que quer. Só que o diabo não vai atrás desse altar. Amém? E eu preciso dos poucos que eu tenho, sim. E nós vamos se unir. Que Deus vai encher essa igreja de novo. E se Deus não encher, nós vamos continuar buscando a Ele. E se tiver 2 ou 3 aqui, nós vamos buscar a Ele. Enquanto nós estivermos pagando aluguel, é sinal que Deus está nesse lugar. Nós somos o povo. Eu não falei nada com ele. Aliás, eu pego ele só para brigar. Chamo a atenção dele. Na verdade, não chamo a atenção. Lá fora ele é advogado, aqui ele é obreiro, é membro. Lá eu obedeço a reverência do lado profissional dele. Esse dia eu falei para ele, você está congregando comigo ainda? Pô, então se conserta. Não foi? Nós somos um corpo. E cada um aqui tem um chamado para um alvo. Amém, irmãs? Então vamos se unir e vamos parar de ficar ouvindo voz estranha. Eu estive conversando com a irmã essa semana, ela sabe que eu estou meio referindo a ela. Amém? Vocês não precisam saber quem é. Tá? Mas o diabo ele está atuando. O filho do cão ele está incomodado nesse lugar. Porque somente o diabo, irmãos, não tem outro espírito. Somente o diabo quer fechar a igreja. Não tem outro. Você está aqui? Amém. Irmãs, fala sério. Tinha um boteco aqui na esquina que a gente não conseguia colocar carro aqui. Não conseguia. Teve dias de eu ficar parado aqui, ó, esperando o pessoal sair mais de 5 horas. Eu ia lá chamar, eles anunciavam que eu não vinha. Tirar o carro da parte dele para colocar o carro. Olha que dá, fechou. O centro de Umbanda fechou. E nós estamos aqui. Amém? Se coloca em pé. Feche os teus olhos. Qual parte do corpo você é da igreja?